seguindo a Jesus Cristo. Deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não. Atrás o mundo, Jesus à frente. Jesus é o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente. Atrás não volto, não volto não. E vamos dar para Jesus uma linda salva de palmas. Glórias a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós estamos iniciando mais um programa Igreja da Graça de Deus no Solar, neste domingo abençoado. E nós estamos aqui no culto que nós temos todos os domingos às 18 horas, na Avenida São João 791. Culto onde realmente Deus tem falado conosco, tem aberto os nossos corações. E eu acredito que hoje também Ele vai nos ajudar bastante em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Nós vamos falar hoje de algumas táticas que o diabo usa para nos afastar da verdade. E nós temos de abrir os olhos, de ficar acordados, para que o diabo não venha nos dar o tombo, o golpe, impedindo-nos de seguir nessa caminhada, de alcançar o prêmio que o nosso Deus já estabeleceu para todo aquele que for fiel. Diz a Bíblia Sagrada: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Mas muitos que começaram bem, tropeçaram, já não estão mais com aquele mesmo amor. Alguns já até viraram as costas para a verdade, estão caminhando em direção ao abismo. E é necessário que a gente seja usado por Deus para que essas pessoas acordem, despertem e voltem correndo para a corrida, para que eles não tropecem de maneira alguma. Amém? Nós vamos então louvar a Deus agora. Eu queria que vocês ficassem em pé. Pastor Ferreira tem uma linda canção e nós vamos bendizer esse Deus tão lindo que nós temos. Vamos dar para ele uma linda salva de palmas. Aleluia. Você que está seguindo a Jesus, batendo palmas, toda a igreja, com alegria. Estou seguindo a Jesus Cristo. Esse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não. Atrás o mundo, Jesus à frente. Jesus é o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente. Atrás não volto, não volto não. Estou seguindo toda a igreja a Jesus Cristo. Esse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto não. Se me deixarem os pais amigos, se me cercarem muitos perigos, se me deixarem os pais amigos, atrás não volto não. Quem está seguindo a Jesus? Estou seguindo, vamos lá, a Jesus Cristo. Esse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto não. Só palmas, assim. Depois da luta vem a coroa. Depois da luta vem a coroa. E a recompensa essa é bem boa. Depois da luta vem a coroa. Atrás não volto não.
Vamos sentar, irmãos, e vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 7. O apóstolo Paulo fala aqui que nós não estávamos seguindo, nós estávamos correndo bem, mas aí houve alguma coisa que atrapalhou a caminhada e não deveria ter havido. Gálatas 5, versículos 7 e 8. Corrieis bem, quem vos impediu? Para que não obedeçais à verdade. Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Então Deus aqui hoje vai abrir os nossos olhos, irmãos, porque muitos dos irmãos, sem que a percebessem, pararam, estão parados e têm de voltar para a corrida correndo mesmo. Nós vamos ver algumas táticas que o diabo usa para nos afastar de Deus. Primeiro nós vamos abrir no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 3. Vamos ver aqui um triste quadro de um cidadão que tinha tudo para ser escrito na Bíblia como um herói, como uma pessoa usada por Deus. E foi escrito justamente o oposto. Que da vida de cada um de nós seja escrito coisas lindas e não coisas parecidas como esse cidadão. Chamava-se Ananias. Vamos ler do versículo primeiro para você entender. Atos, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher. E, levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? 6. Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. 5. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que ouviram. Então, irmão, nós temos de prestar atenção, porque uma das missões de Satanás é colocar o mal em nosso coração. No início da igreja cristã, eles estavam com uma prática, decidiram, não foi Deus quem exigiu. Quando uma pessoa se convertia, os judeus expulsavam ele da coletividade. Então a igreja recebia e sustentava, estavam vivendo como se fosse todo mundo ali uma cooperativa. E as pessoas vendiam as propriedades, traziam dinheiro, ninguém era obrigado a trazer o dinheiro. Podia vender, você vou dar o dízimo que é bíblico, mas traziam dinheiro. E naturalmente muitos comentavam a respeito da pessoa. Ananias com a sua mulher combinaram, ele vendeu uma propriedade e trouxe parte do dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos e garantiu que ele estava dando toda a quantia. Naquela hora o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, chama a atenção de Ananias, dizendo por que ele permitiu que Satanás colocasse no coração dele esse mal. Veja o versículo 3. Por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? E depois o Pedro explica, não era tua? Se vendesse, ficava com todo o dinheiro, você não precisava ter mentido. Mas ele queria passar por o bom e resolveu fazer uma pequena doação, mentindo que aquilo ali era o preço total. O Espírito Santo revela e o homem cai morto. Esse espírito chamado Satanás, irmãos, que é nosso adversário, continua hoje agindo da mesma maneira. Nós que nos propomos servir a Deus, temos de nos guardar
ficar sempre de sobreaviso, em alerta, porque o diabo hoje usa as mesmas táticas. E muitas pessoas têm caído nessas táticas de Satanás, deixado ele encher o coração da pessoa com engano. A pessoa estava bem, estava buscando a Deus, de repente ela viu o que não deveria ver, ouviu o que não deveria ouvir, desviou-se do caminho que Deus tinha traçado para ela, e logicamente ela vai ter um final muito infeliz. Fique então aqui como advertência: Satanás colocará o mal no nosso coração se nós permitirmos. Cumpre e compete a nós não permitir. O diabo vem, nós devemos resistir. Às vezes uma pequena mentira, um pequeno engano, uma pequena simulação, e toda mentira é contra a verdade. Aqui ele perdeu a vida, não sei se perdeu a salvação, só Deus pode falar, mas não foi escrito como herói, e sim como um crápula, e deveria ter sido escrito como herói. Deus nos chamou, foi para a santidade, para o sucesso, e não para uma vida de derrota. Então essa é uma das táticas de Satanás. A propriedade é dele, se vendesse o dinheiro era dele, fazia o que quisesse, mas ele resolveu dar parte para a igreja e garantir que ele estava dando tudo, para ser altamente aplaudido, colocado numa posição de honra, e não era realmente o que ele estava fazendo. Então abramos os nossos corações e fiquemos bem acordados, para que isso não ocorra com a gente. Outra tática, irmãos, tenta nos separar de Deus. Zacarias capítulo 3, versículo 1. Zacarias é Velho Testamento, é o segundo livro antes de Mateus, é junto ao nosso irmão Malaquias, é o famoso escritor do dízimo. Então nós vamos ver aqui, irmãos, que Satanás tem essa missão de tentar separar a gente do nosso Deus. Zacarias é no finalzinho do Velho Testamento, né? Você encontra Mateus, anda 4 folhas para trás, termina o Malaquias, aí você encontra o Zacarias, quer dizer, facinho de encontrar. Capítulo 3, versículo 1, diz da seguinte maneira: e me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Josué, o sumo sacerdote, assumiu o seu ministério, estava diante do anjo do Senhor, diante da presença de Deus, e ali estava Satanás. Irmãos, isso sempre acontece com a gente. Quando nós assumimos o nosso ministério, quer o sacerdócio ou o reinado, o Satanás, o diabo, também fica junto a nós para nos opor. Aí a gente às vezes acha que já tivemos sucesso demais, que não precisamos, como muitos precisam, de ler a palavra, de meditar, e nós deixamos ela de lado. Não deveríamos passar um dia sem meditar na palavra. Nos dá o cansaço para que nós não oremos. Começa a nos fazer enjoado com a comida que Deus está nos dando, que no início nos serviu, mas que agora não sei por que não está servindo. É o diabo na sua oposição para tentar nos afastar de Deus, e a pessoa não presta atenção. De repente ela vai buscar comida filosófica, ela vai buscar comida onde tem estratégia de marketing, onde tem estratégias de pessoas treinadas na arte da homilética, de expor bem as coisas, comidas que fazem bem a mente, mas não falam o coração. E nós começamos no espírito, como Paulo disse: vós corris bem. Quem vos impediu? Quem foi que tirou vocês dessa corrida? O Josué, o sumo sacerdote, ele assumiu o sacerdote, está diante do anjo do Senhor, e ali está Satanás se lhe opondo. A mesma coisa com a gente. Deus fala conosco, abre o nosso entendimento, nos mostra na palavra o que devemos fazer. Nós começamos a sair do fracasso, começamos a melhorar.
aí vem o diabo e começa a nos mostrar coisas que não competem a gente ver. E de repente, nós já encontramos defeito no ministério, nós encontramos defeito na igreja, de repente nós encontramos defeito na mensagem, que antes não, foi que nos libertou, foi que nos levantou e que nos deu força. Agora, de repente, já estamos um pouco mais adiantados, e esse adiantamento não veio de Deus, já é um golpe do diabo. É o diabo colocando uma oposição para que nós não alcancemos aquele prêmio que Deus tem para nós. Abra os seus olhos. Eu já vi muita gente começar muito bem e terminar muito mal. E isso nada mais, nada menos é do que o próprio Satanás fazendo o que ele fez com o sumo sacerdote Josué. Quando ele se coloca diante do anjo, Satanás fica ao lado dele, à sua mão direita, para se lhe opor. A mesma coisa com a gente. É só você tomar uma posição e nessa hora ele aparece. Você começa a ser caridoso, pega coisas suas e dá para os outros. Às vezes não tem coragem de dar para Jesus, mas para outro você dá. Você toma certas decisões que não é o que Deus quer, mas afinal de contas você é o dono do seu nariz e você esquece da mordomia, que você é o mordomo da casa de Deus, daquilo que Deus confiou a você, e você vai e faz o que você acha que é certo. É o diabo se lhe opondo, é o diabo tentando lhe desviar e lhe separar do Senhor Deus. Então, na hora de receber a bênção grande, você está bem distanciado de Deus. Abra os seus olhos, porque essa é também uma das táticas do diabo. Outra tática do diabo está em Mateus 13, versículo 19. Pertinho, né? Estamos Zacarias, à frente é Malaquias, logo a seguir vem Mateus. Aqui é a parábola do semeador. Mateus capítulo 13. No versículo 4, o Senhor Jesus diz o seguinte: e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. Então está aqui dizendo que o semeador foi semear, nós já conhecemos a parábola, e quando ele lançou a semente, Jesus falou que se dividiu essa sementeira dele em 4 partes. Uma parte caiu à beirada do caminho. E por que caiu à beirada do caminho? Logo vieram as aves do céu, que nesse caso aqui simboliza os demônios, o diabo, e comeram a semente. No versículo de número 19, Jesus explica bem isso aqui. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno, e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Entenda bem, irmãos. A palavra do reino agradou. Logo a pessoa recebeu com alegria, mas ele não entendeu a palavra. Aquela revelação que Deus dá para você, que lhe faz saltar de emoção, que lhe faz sentir um gigante espiritual, em que você fica assim, cheio de poder, querendo fazer alguma coisa séria, aquela revelação não é para você parar, é para você entender aquela revelação, colocá-la no coração e meditar. O chegar da palavra de Deus traz muita alegria, e a pessoa fica num amor tremendo, mas ele não presta atenção, ele não quer se aprofundar nas coisas de Deus, ele não quer entender aquela palavra. Por que que Deus deu? O que é que Deus está fazendo? Eu não sei presentemente qual é a palavra que Deus está falando ao seu coração, eu sei no meu, e sempre o Senhor Deus está me renovando, mostrando algo, e isso me faz um bem tremendo. Esses dias eu fiquei orando e pensando no Deus que eu aceitei. Eu disse: Deus, o Deus que eu aceitei não é o Deus da filosofia, não é o Deus da religião morta e fria. Eu aceitei o Deus de milagres, o Deus de meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, o único Deus, e eu tenho que pregar esse Deus. Eu não posso agora, de uma hora para outra, achar que eu tenho que aprender com os filósofos, com os teólogos, e começar a falar daquela maneira que a mente gosta. Puxa,
missionário Soares é capaz, é um homem culto. Não, não, eu tenho que falar como Jesus falava, ensinar a palavra. Então, quando Deus lhe dá a palavra, não basta só ouvir a palavra, você tem de entender a palavra, porque se você não entender, se você não se aprofundar, não se enraizar, pode ter certeza que o maligno virá e vai roubar essa palavra. E em muitas vidas tem acontecido isso. Poxa, missionário, não é brincadeira, eu ouvi Deus falar comigo, foi Deus que me direcionou, foi Deus que me modificou, que me mexeu comigo, que me motivou e tal, e agora eu não tenho mais nada, porque você não entendeu. Veja bem no versículo 19 a explicação. Não é que você recusou a palavra, não. Versículo 19: e ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, esse é o problema, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Quer dizer, a pessoa não desprezou a palavra, ele ouviu, fez bem, escutou, ouviu, recebeu a palavra, mas não entendeu. É preciso que você passe a ser um discípulo de Jesus, um aluno. Jesus não chamou ninguém para ser membro de igreja. Jesus chamou todos para serem discípulos dele. Ele é o mestre, nós somos os discípulos. É preciso que essa palavra se clareie, cresça, desenvolva, que você a entenda. Porque se não entender, essa palavra não vai produzir. Essa palavra vai ser arrebatada pelo diabo. Aquela pessoa que não quer crescer no entendimento espiritual da palavra de Deus é pessoa derrotada, fracassada em pouco tempo, mesmo que ela tenha sido genuinamente bem visitada pela palavra de Deus. Então a chave está aqui: ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo. Até aí está tudo bem. Vem o maligno e arrebata o que foi semeado. Não entendeu? O diabo vem e arrebata. Então o diabo, você pode ter certeza que ele está na espreita. Ele viu que você estava na miséria, na idolatria, na feitiçaria, pensando em fazer uma loucura, e você foi premiado por Deus. Você conseguiu entender, receber a palavra, se iluminou, tomou uma posição, cantou que está seguindo a Jesus Cristo, começou a orar e começaram até as coisas modificar na sua vida. Mas você não entendeu essa palavra. Você não entendeu por que Deus chamou você. E você deixou de lado, porque existem outras coisas importantes. O que é que vai acontecer para você? Virá o diabo e vai tomar essa palavra e você vai ficar chupando o dedo. Outra tática de Satanás. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 4:4. Bem mais na frente, né? Você vai agora para o Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1ª e 2ª, Coríntios. Depois vem o Gálatas, que já estivemos nele. 4:4. Essa tática, irmão, o Deus desse mundo, esse mundo tem um Deus, irmãos. E chega até a exclamar: ah, meu Deus, me ajuda, meu Deus. Nós temos um Deus, eles têm outro Deus. O nosso é o Deus com D maiúsculo, é o único Senhor Criador dos céus e da terra. O Deus dele é a riqueza, são os prazeres da vida, e às vezes são até deuses de certas mitologias que usam por aí, desde a mitologia grega, a romana, a mitologia lá do norte da Europa. Na época do Natal, todo mundo põe aquela árvore cheia de presente, né? Vamos mandar uma reportagem na Carta Viva aí, falando do que representa o Papai Noel. E você vai ver que muitos cristãos estão cultuando o Odin. E na Semana Santa, andaram comendo ovo de Páscoa. Vamos falar também dos ovos de Páscoa, da origem deles. O ano que vem tem muito cristão que vai dizer: não, isso eu não quero mais não. Foi por causa, acho que é Otara, que veio até o do inglês, o Eastern, quer dizer, é coisa brava aí, tá, irmãos? Vem de lá, a gente não sabe por que está fazendo essas coisas, mas nós vamos mostrar direitinho. A Carta Viva vai orientar bem vocês nos próximos meses aí, para você. Ah, não sabia, né? Comeu, foi ovo de Páscoa, encheu o sangue de glicose aí.
A árvore de Natal nós vamos fazer uma reportagem boa. Ela vem do Odin, o Papai Noel, aquele bochechudo, colocava os presentes na árvore para as crianças. Isso é tudo mitologia brava, alemã aí no caso, tá bom? Deixa que nós vamos chegar lá. Mas vamos ficar aqui agora. Agora vamos falar o que diz aqui. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Irmãos, Satanás, se você não tiver na palavra, ele cega o seu entendimento e os seus entendimentos. Ele cegou os entendimentos, não é o entendimento só no dos incrédulos, não. Cegou tudo, irmão, está tudo cego. Está tudo cegado. A única maneira de você ter luz é a luz da palavra de Deus. Essa é uma tática que o diabo usa. Se você tirar o olho da palavra em qualquer situação, você não vê nada mais certo, irmãos. Está tudo contaminado. Todos os entendimentos que aqueles que não são de Deus têm, espiritualmente, são entendimentos cegos. Não tem visão alguma, não tem luz. É tudo vaidade, vaidade, como já dizia o pregador de Eclesiastes. Não leva a parte alguma, é tudo besteira, irmãos. É correr atrás do vento, é se matar para ter riqueza, é se matar para ter um prazer mais, e não sei lá mais o que. Tudo isso é tática de Satanás. Ele continua firme no seu propósito de cegar os entendimentos. O único lugar em que você terá a luz verdadeira é na Escritura Sagrada. Saiu daqui é trevas, 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 são trevas e mais trevas que nunca vão parar. O Deus desse mundo, que esse mundo adora, que não é o Deus criador dos céus e da terra, deles não tem conhecimento, esse Deus é real, esse Deus existe. É um Deus minúsculo, mas perverso, mau, bastante nocivo, e ele cegou todos os entendimentos, em todas as áreas que os incrédulos têm. Funciona na base da mente, na base do domínio mental, mas espiritualmente está tudo fechado, não tem um pouco de luz. Resultado, resumindo, rejeite tudo e fique só com a palavra de Deus. Outra tática que o diabo usa, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 18. Continue, está em Coríntios, vem Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 18. Aqui, irmão, está o grande, o famoso apóstolo Paulo, o homem que nós reputamos que andava diante de Deus, e andava mesmo, irmãos, na presença de Deus. Foi o único dos mortais que foi até o terceiro céu e voltou. Teve dois que foram e não voltaram mais. Um foi o Enoque, que andou com Deus e não se viu mais, até que Deus para si o tomou. Depois do Enoque nós tivemos o profeta Elias, que subiu numa carruagem de fogo e estava em algum canto lá com Deus, também não provou a morte. O Paulo não, o Paulo foi e voltou e disse que ouviu coisas que ao homem não é permitido ouvir. Viu, Deus deu-lhe muita revelação. Mas você veja que mesmo um santo de Deus como o Paulo, um homem com a experiência tremenda que Paulo tinha, o diabo ainda consegue impedir de cumprir os seus desejos. E com a gente acontece o mesmo. 2,18 diz: pelo que bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nolo impediu. Mas missionário, então não tem jeito, se impediu a Paulo, impede a gente. Pois é, por isso nós temos que andar na presença de Deus, irmãos. Porque quando nós quisermos fazer algo de nós mesmos, o Satanás vai nos impedir. O diabo só não consegue impedir quando você está debaixo da luz de Deus, obedecendo a palavra de Deus. Naquela hora você pensa, fala e age como se você fosse o próprio Senhor Jesus. A mesma unção que estava em Jesus está sobre você.
Mas fora dessa unção de Deus, nós fazemos planos. Nós fazemos planos, empregamos nossas forças, nossos recursos, porque vai dar certo. E Satanás nos impede. É uma das táticas que ele usa para não deixar nós conseguirmos as realizações. Por isso, nós temos de ouvir a palavra, meditar na palavra e agir segundo a palavra de Deus. Quando nós vamos em o nome do Senhor, segundo o que Deus tem nos impelido, tem nos dado aquele impulso no coração, o diabo não consegue nos impedir, porque eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas quando a igreja é cristã, ela resolve no amor cristão, não no amor de Deus. Não sei se existe o amor cristão, mas se fala muito dele assim, nesse impulso do homem, que nós vamos fazer, vamos embelezar, não sei lá mais o que, nós temos o inimigo que conseguiu, pelo menos 2 vezes, impedir que Paulo fosse ir ter com esse povo, fosse ir ao encontro dele. E quando Paulo não conseguiu ir, o Paulo escreveu, o problema foi que Satanás nos impediu. Ainda hoje ele continua impedindo. Agora, a maneira de se ir, de se fazer a obra de Deus, é fazer no Espírito. A Escritura diz, andai no Espírito e jamais cumprirei a concupiscência da carne. Quando Deus lhe dá unção, você recebe a orientação e você parte em nome de Jesus, porque Deus lhe autorizou, você pode ter certeza que o diabo não consegue impedir de jeito algum. Agora, fora disso, ele impede. Outra boa aqui, irmãos, é Mateus 4, de 1 a 11. O diabo, ele nos tenta a que pequemos, a que nós erremos o alvo. Mateus capítulo 4, nós vamos ver aqui a tentação de Jesus. Ora, se com Jesus ele usou essas artimanhas, com a gente também ele usa, irmãos. Em Mateus 4, começando o versículo 1, essa foi a maior batalha que alguém já teve com o diabo. Diz assim, então foi conduzido Jesus pelo Espírito, maiúsculo Espírito, significa o Espírito de Deus, não foi o Espírito de Jesus não, ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Então o Espírito de Deus, depois de Jesus ser batizado nas águas, recebeu o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo levou Jesus ao deserto, para Jesus ser tentado. Isso pode ocorrer com a gente. A gente recebe uma bênção grande e Deus permite então que o diabo venha nos tentar. O que é que nós devemos fazer? Ficar na palavra. Uma coisa você pode ter certeza, diz a Bíblia que Deus é fiel e jamais permitirá que nós sejamos tentados além das nossas forças. Quer dizer, a minha estatura é 1,66 m, suponhamos que a minha força seja 1,66 m, Deus nunca vai deixar uma tentação vir de 1,67 m, eu não teria força para isso, sempre é menos e bem menos. Agora diz também que com a tentação Deus dá o escape, então nós temos que ficar de sobreaviso, porque de vez em quando, sem que o santo perceba, quando ele vê, ele está envolvido pelo diabo, e se ele não acorda, não se arrepende e não larga aquilo, será a derrota dele. Então Jesus foi levado pelo diabo ao deserto para ser tentado, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Então jejuou 40 dias e 40 noites, terminou o jejum, Jesus deu uma fome tremenda. Aí chega o tentador, e chegando-se a ele o tentador, disse, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães, desafiando o poder de Jesus. Nós aprendemos que nós temos condições de determinar o que nós quisermos, mas nós aprendemos também que sem Jesus nós não fazemos nada. Jesus é a palavra de Deus. Então, primeiro, nós temos que ter a palavra, os impulsos da palavra, o ímpeto da palavra. Se nós não tivermos esses impulsos, nós não devemos determinar. Alguém pode chegar vir ao nosso encontro e falar o seguinte, eu te desafio, então determina isso aqui. Então expulsa esse demônio. Ora, é o fulano que é o nosso Deus, o nosso mestre que nos dirige, ou é o Espírito Santo?
Por que ele vem nos desafiar? Então temos que ficar acordado. Eu sei de pessoas que aceitaram o desafio e quebraram a cara completamente. Eu contei aqui de um dos nossos pastores, há muitos anos atrás, 20 e poucos anos atrás. Ele estava em Nova Iguaçu fazendo uma reunião e tinha um caso de um demônio lá. Ele fez aquele show, como é que é o seu nome, tal, mostrou para todo mundo e mandou o demônio. Um cidadão ficou em pé e disse: seu pastor, eu sou pai de santo. Se o senhor é de Deus mesmo, então expulsa o meu Exu. E agora, o que ele devia fazer? Eu não quero expulsar, eu não vou expulsar. O Exu Caveira sai dele. Ele se ligou em Deus e Deus lhe deu uma revelação. Ele disse: olha, eu não vou expulsar o seu Exu, porque você não tem Exu coisa nenhuma. Até na macumba você é um falsário. Nem o demônio nunca manifestou em você. E o cara sentou todo envergonhado. Quer dizer, foi a iluminação de Deus. Ele estava em espírito. Agora imagine, venha cá que eu vou aceitar o desafio. E vai, manifesta. Ele não tinha como é que podia sair. De onde não se tem, não se tira. Nem todo demônio manifesta, irmão. Tem demônio que fica na vida financeira da pessoa. Fica ali, alojado ali. A pessoa não prospera, luta e não sai. Num dos livros do Hegel ele fala um demônio que ficava no púlpito da igreja. Aquela igreja não ia para frente. Você tem que ler o livro do Hegel, isso aí. E orou ali, o demônio caiu, disse: não vai ficar aí tal, e foi expulsando, e desceu a rua, entrou na boate. No outro dia a boate pegou fogo. Existe demônio, irmão, que fica no casamento. Irmãos, a pessoa não se realiza de jeito algum no casamento. Quando o marido vê a mulher, chega a ficar até irado. Isso é demônio, irmãos. Não é demônio que se manifesta. Alguns até se manifestam. Há demônio que faz a pessoa não querer trabalhar. Você vê, ficar nas costas dos outros, levando bronca e pedindo e tal, quando a pessoa pode se realizar. Tem todo tipo de demônio nesse mundo, irmão. Então temos de ter sabedoria. O demônio chegou e incentivou Jesus: se tu és filho de Deus, manda que a transforme em pão. Se Jesus mandasse, ele estaria obedecendo o demônio. Cuidado para o demônio não ser o seu mestre, e você então começar a agir orientado por ele. Não tenho nada com você. O que é que Jesus disse para o demônio aqui? Ele, porém, respondendo, diz: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou, veja a capacidade do diabo, antes dele ser derrotado por Jesus, tá, irmãos? O transportou à cidade santa e colocou-no sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece alguma pedra. Ele citou o Salmo 91, versículo 11. Então Jesus responde com a palavra, o diabo vem com a palavra. O diabo sabe a palavra muito mais que muitos cristãos, irmãos, e ele estremece. Tem cristão que não quer conhecer a palavra, está perdendo tempo, irmãos. Isso aqui é o livro da nossa riqueza. Aqui está escrito a nossa herança. É o mapa da mina, e o cristão não lê a Bíblia. Não tem inspiração para ler a Bíblia. Lê o gibi, lê o fulano de tal, lê o romance tal, lê uma porcariada tremenda de coisa aí. Mas esse livro que só tem coisa boa, que tem a receita do sucesso, que fala com ele não tem tempo para ler. A maioria nunca leu a Bíblia, nem uma vez sequer. É muito enjoado. A pessoa está tão na carne que sente a palavra de Deus enjoada. Quer dizer, está perdendo bênção. Bom, aí o diabo coloca Jesus no pináculo do templo, então atira-te abaixo, porque está escrito. O que é que Jesus responde para Satanás? O Senhor Jesus disse para ele: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Veja agora a petulância do diabo, irmãos. O diabo tomou de Adão a autoridade. Esse monte, atenção, foi no espírito, que não existe. Se você for ao Himalaia, você não vai conseguir ver o reino do mundo. Então ele mostrou todos os reinos do mundo e disse a Jesus: vamos fazer um negócio? Tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Veja como o diabo é petulante.
Irmãos, tem pessoas que o diabo não prometeu tudo isso. O diabo prometeu só mais uma mulher, ou mais um homem, e a pessoa já se prostrou diante dele. O diabo prometeu um carro, o diabo prometeu uma facilidade, e a pessoa já se prostrou. Judas aceitou 30 moedas, e resolvida a situação, traiu o Senhor Jesus. Quantos estão traindo hoje pelo prazer maligno de ter um pouquinho mais de conforto, um pouquinho mais de alguma coisa, estão traindo Jesus. O que é que fez o Senhor Jesus com o diabo quando o diabo traiu? Tentou ele e disse o seguinte: então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Isso aqui é lição para nós, irmãos. Se ele tentou o chefe da casa, quanto mais os subalternos. Abra os seus olhos, onde você estiver, esteja em ligação com Deus. Ainda que aparentemente a coisa é irrecusável, não caia nessa. Não caia, porque muitos caíram e hoje estão arrependidos tremendamente do que fizeram. Esaú vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilha. Depois chorou amargamente e buscou arrependimento e não encontrou. Já era tarde. Não deixe o diabo com as suas táticas roubar de você essa bênção, fazer de você um escravo dele. Acorde, porque Deus está nos orientando. Vamos ver agora, o diabo leva-nos a desacreditar do Senhor Deus. Gênesis capítulo 3, de 1 a 5. Aqui é a famosa tentação do jardim do Éden. Irmãos, o Senhor Deus concebeu um plano de fazer um ser que fosse a imagem e a semelhança dele. E ele pôs mão à obra, começou a criar o universo, escolheu o planeta Terra e foi caprichando. Fez aparecer a porção seca, a relva, os animais, os peixes, preparou tudo. Quando a casa estava preparadinha, não tinha nada de defeito mais, o que é que fez o Senhor Deus? Desceu e fez do pó da terra um ser. Tirou a costela e fez a companheira, a mulher. E diz a Bíblia que Deus viu que era bom o que ele tinha feito. Entenda o seguinte: Deus é perfeito. Esse Deus viu, Deus examinou. Deus pegou o casal, o ser humano, e fez um exame completo. E viu que todas as funções funcionavam de maneira perfeita. O sistema da locomoção, da visão, da reprodução, da audição, da digestão, da circulação, tudo era perfeito. A mente do homem era uma coisa tremenda. O espírito dele brilhava. E Deus disse: minha imagem e minha semelhança. Clonagem completa. Tal qual eu sou, são eles. Claro que fez um pouco inferior a ele, Deus. Mas o homem era perfeito. Adão pecou deliberadamente. Nós vamos ver aqui agora. A Eva foi enganada, o Adão não. O Adão sabia o que ele estava fazendo. Ele sabia das consequências. A falsa ciência diz que o primeiro homem era um roncador nas florestas. Nada disso. O primeiro homem era a maior capacidade que já teve na face da terra. Adão deu nome a todos os seres, capacitadíssimo. Mas ele então, chegou o momento que ele desprezou a palavra de Deus e deliberadamente pecou. Nesta hora, a morte, a natureza de Satanás entrou no mundo. E porque entrou, arrasou com todos. Vamos ver aqui a história do pecado. Ora, a serpente era mais astuta do que todas as arimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher. Então houve a primeira sessão espírita no universo, e a serpente, o diabo incorporou-se da serpente.
falou com a mulher. A mulher devia estar passeando lá sozinha pelo o jardim, não havia perigo algum. E de repente o diabo encostou e começou a conversar com ela. O que é que ela deveria ter feito? Não ter dado ouvido à serpente. O diabo é tão pernicioso que, se você lhe der ouvidos, o pouco que você der, ele já lhe contaminará. Então chegou-se para a mulher, a serpente, e disse o seguinte: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Ela tinha ouvido Deus falar. E disse à mulher: do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis. Aqui ela acrescentou, não havia falado isso, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, levando a mulher a desacreditar da palavra de Deus. Porque Deus sabe, veja a história do diabo, que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. Deus já havia abandonado eles, e cozeram um folho de figueira e fizeram para se aventais. Bom, aqui só aqui basta. O que é que o diabo fez? Levou esse casal a desacreditar de Deus. Mesmo a Eva sendo bobinha, porque o Adão não estava ali na hora. A serpente conversou com a Eva. A Eva então ouve, gostou da conversa da serpente. É assim que o diabo faz. Quantos rapazes e moços deixaram o convívio do lar? Não, você tem que se fazer, você tem que se realizar. Sair para o mundo, foram para a prostituição, para as drogas. Hoje estão trapos de pessoas. Deram ouvidos, queriam assumir uma coisa. Tudo tem seu tempo certo. Até a Bíblia diz que nós não devemos provocar o amor até que este o queira. Às vezes o pai e a mãe fazem um mal tremendo. A menininha tem 8 anos, quem é o seu namorado? E tal, aí mãe, eu vou dar um beijo no meu namorado. Chega com 12, 13 anos, já está dormindo com alguém. Não desperteis o amor até que este o queira. Chega um momento certo para todas as coisas, quer dizer, mas os pais começam às vezes a fazer mal. Não tendo sabedoria da palavra de Deus. A Eva ali devia não ter ouvido, ouviu, foi olhar a árvore. Quando ela olhou, ela viu que o fruto era agradável aos olhos. Puxa vida.
tentação na alma. Era bom para se comer. Ela examinou e disse: poxa, mas Deus me enganou. Um fruto desse tão bonito deve ser gostoso, a boca deve ter enchido d'água. Por que Deus não permite que eu coma? E era desejável para dar entendimento. Mas Deus disse que morreria. Ela tomou, ela foi muito valente na hora. Pegou o fruto e comeu. Gostou? Adão encontrou Adão descobria a verdade. Coitada. O Adão devia ter lhe dado uma bronca. Deus arranjaria uma outra companheira para ele. Eva, acabou-se agora. O Adão foi, pegou o fruto e comeu. E gostou. Veja, Adão, não morri. Você pode comer também. Coitado, já tinha morrido espiritualmente. Adão comeu e as trevas desceram. Depois tiveram 2 filhos, um já matou o outro. Negócio triste, irmão. E assim surgiu todo o sofrimento da humanidade. E assim surge todo o sofrimento da sua vida. O diabo leva você a desacreditar da palavra de Deus. Não, Deus não é muito severo assim. Se Deus for, ninguém vai se salvar. Irmão, Jesus disse que se os dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. A coisa é séria. Tem muita gente brincando de coisa, irmãos, achando que Deus é bom. Não, eu também falo em línguas como falam os outros. Eu posso adorar esse ídolo. Claro, até Satanás fala em línguas. Falar em língua não é privilégio. Não quer dizer que você vai para o céu, não. Até o diabo fala em línguas. Mas as pessoas estão brincando. Não, Deus sabe que eu tenho aquele caso ali, aquele outro caso, que eu fiz aquilo ali. Mas Deus já passou a mão, porque Ele entende o meu problema. Não entende, não. A lei é clara. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Você vai sobrar. E muitos vão dizer naquele dia: mas Senhor, nós profetizamos em Teu nome, nós expelimos muitos demônios, nós fizemos milagre em Teu nome. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. É coisa séria o que o diabo está fazendo no meio da humanidade hoje. As pessoas ficaram meio doidas. Gente que diz que é de Deus mente descaradamente, dá prejuízo no outro, chamando o outro de irmão, fazendo o outro tropeçar, enganam, passam por trás, subornam, fazem sujeirada e acham que vão morar no céu, só se for no céu da boca da onça, irmãos. Não tem condição, irmãos. Isso não é brincadeira, isso é coisa séria. O Senhor Deus é claro, sede santos, porque eu sou santo. Eu não posso ter você comigo se você não for separado. Mas o diabo está levando muita gente a achar que Deus é bonzinho, que no final das contas, Ele vai pesar, vai ver que é muita gente que vai para o outro lado. E vai mesmo. Um pai de um amigo dizia o seguinte: rapaz, vai ter que se fazer uma puxada no inferno.
Deus fez para um número certo, mas tem tanta gente que não ia para lá ainda, que vai ter que aumentar lá. Coisa séria, irmãos. Essas táticas o diabo está empregando. E tristemente, com quem foi lavado um dia pelo sangue de Jesus, com quem um dia sentiu a chamada para ser de Deus, com quem um dia foi ungido para fazer a obra de Deus, e hoje, por causa de 30 moedas, de outras coisas, traiu, sujou a vida dele íntima. Não tem diferença alguma da vida do maior devassa que existe nesse mundo. A maneira dele proceder é uma maneira suja e encobre as coisas que a Bíblia condena, que a Bíblia mostra, até mesmo pecados pelo quais Sodoma e Gomorra foram subvertidas, e